Por favor, pegue a sua Bíblia e abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo 45 em diante. Gênesis capítulo 41, versículo 45 em diante. Amém? Diz assim: E Faraó chamou a José de Safenate-Parneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Eu quero dar destaque ao versículo 52. Eu quero dar destaque ao versículo 52. Em outras traduções, o versículo 52, ele diz assim: Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra que eu estava sofrendo. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Quando nós olhamos o versículo que diz do primogênito Manassés, em outras traduções também está escrito assim, que ele coloca o nome no primeiro filho de Manassés, porque ele estava também dizendo ao Senhor, que está lá no versículo de número 51, ele diz: Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Só que em outra tradução diz que ele diz assim: Manassés também significa Deus me fez perdoar todo o mal que me causaram. Então Manassés quer dizer: Deus me fez perdoar todo o mal que me causaram. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós observamos esta linda história de José, que eu não vou contá-la desde o começo, todos já sabem,
mas eu quero me atentar a outros fatos aqui nessa noite. Nós vemos rapidamente que José tem uma história linda, José tem uma história extraordinária. José, se você parar e observar pelo olhar humano, pelo olhar natural, exatamente neste momento aqui, do versículo 45 até o versículo 52, nós já estamos vendo, nós já estamos presenciando José numa posição elevadíssima. José já exaltado por Deus através de Faraó. Lembrando que quem exaltou José não foi Faraó. Faraó foi apenas o instrumento que Deus quis usar para exaltar o seu servo José. Faraó era um ímpio. Faraó não conhecia o Deus de José. Faraó não servia ao Deus de José. Mas Deus quis usar o ímpio para abençoar o justo. Aleluia! Deus é Deus extraordinário, que até o ímpio é usado em suas mãos para abençoar os seus servos e servas. E eu quero que você entenda que o que Deus fez na vida de José, pelas vias normais, pela lógica, seria impossível. Como que pela lógica e pela via normal, você ia pegar um moço, um jovem de 30 anos e colocá-lo como o segundo maior homem do mundo? Porque José ocupou a posição de segundo maior homem do mundo daquela época. Porque naquela época, o governo mundial, naquela época, a cidade mais importante daquele momento era o Egito. Faraó, naquela época, era considerado humanamente o maior governante humano da terra, daquela história, daquele momento. E Deus pega um moço que estava na cadeia, que estava na prisão, que estava no calabouço, e coloca ele como o segundo homem mais importante do mundo. Ele só estava abaixo do Faraó. A Bíblia vai nos dizer no próprio capítulo 41 de Gênesis, depois você pode ler e refletir, que José é trazido à presença de Faraó diretamente do calabouço, do cárcere. É dado um banho, porque ele não poderia se apresentar diante de Faraó com vestes de prisão, com cheiro de prisão, com roupa de prisão, com sujeira de prisão. Porque lembre-se, e você sabe, que para os egípcios daquela época, Faraó era considerado um deus. Então chamam José por conta de que ficam sabendo de que ele interpreta sonhos, e Faraó havia tido aquele sonho estranho, e ninguém em todo o seu reino era capaz de interpretar. Nenhum dos sábios, adivinhos, feiticeiros, magos, ou qualquer outro tipo de prática espiritual que alguém professasse no reino do Egito, não conseguia ter a revelação e a interpretação daquele sonho. Somente José, então chega a fama. José era a última opção
de Faraó tentar entender o que estava acontecendo e o porquê tinha sonhado daquela maneira, José é trazido, toma um banho, é lavado, é cuidado, sai de dentro do calabouço, é colocado nele uma veste boa, decente, limpa, para que ele se apresente diante do rei. Ele se apresenta, ele conta o sonho, José revela, porque o Deus de José era o único Deus e o verdadeiro Deus, o resto era tudo conversa fiada. Então Deus Todo-Poderoso revela, José conta a revelação para Faraó, e José ainda dá um conselho para ele: olha, se eu fosse o senhor, eu tomava providências, porque vai vir 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de muita fome. A coisa vai apertar, então se eu fosse o senhor, eu dava um jeito. Faraó olha para José e ele diz para José: existe outro que possa habitar o Espírito do Deus vivo e verdadeiro a não ser você? Você quer conferir na Bíblia? Olha lá, Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Então você note e observe que este momento aqui é o momento em que José já tinha revelado a interpretação, Faraó já tinha ouvido a interpretação, José deu o conselho para que Faraó tomasse as providências devidas, aproveitasse o tempo de fartura para economizar, para quando viesse o tempo da fome, houvesse bastante abastança sobre todo o Egito e o Egito não sofreria. Aí Faraó olha para ele e fala para os seus servos: meus servos, existe outro homem em quem o Espírito de Deus habita? Aí vira para José, olha Faraó agora reconhecendo que o Deus de José era maior até do que ele próprio, que se achava um Deus. Pois o teu Deus te fez saber estas coisas, e ninguém há tão entendido como você. Faraó estava dizendo assim: nenhum dos meus sábios, nenhum dos meus profetas, feiticeiros, astrólogos, nenhum daqueles que me servem todo o meu reino do Egito superam você, José. E algumas horas atrás ele era um prisioneiro dentro da cadeia. Algumas horas atrás, a este momento, José não era ninguém, ele não era nada. Algumas horas atrás, José era quase um condenado à morte, condenado à prisão perpétua. E agora ele está ouvindo da boca do Senhor de todo o Egito, do homem mais poderoso do planeta daquela época, dizendo para ele: ninguém é melhor do que você. Ninguém se compara a você, porque em você está o Espírito de Deus. Aí, se você observar, Faraó vai dizer para ele no versículo 40: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu.
Faraó está dizendo para ele: olha só, abaixo de você, José, todo o Egito. Acima de você, José, eu, Faraó. Mas abaixo de você, José, todo o Egito. Ou seja, ninguém, José, manda em você mais. Ninguém, José, humilha você mais. Ninguém, José, prende você mais. Ninguém, José, vende você mais. Ninguém, José, te acusa de mais nada. Porque, José, você vai governar tudo para mim. E só acima de você estará eu, Faraó. Se você olhar pela lógica humana, se você olhar pelo meio natural, é impossível isso acontecer. Impossível. Mas eu acho extraordinário, porque isso demonstra que Deus não está preso a sistemas. Deus não está preso a padrões humanos. Deus não está preso a protocolos humanos. Quando Deus quer prosperar você, Ele não pergunta para sistema, Ele não pergunta para padrão, Ele não pergunta para lógica, Ele não pergunta pela formação natural das coisas. Quando Deus quer prosperar você, Ele está acima do sistema, Ele está acima do padrão, aleluia, Ele está acima dos rótulos e protocolos. O natural diz: a nuvem se forma, fica carregada, e quando há um choque entre a massa de ar quente e massa de ar frio, a nuvem deixa de ser do estado gasoso para o estado líquido, e a chuva cai sobre a terra. Isso é a ciência natural. Mas se Deus quiser fazer que a chuva suba ao invés de descer, se Ele quiser fazer que a água vá para cima ao invés de vir para baixo, Ele não deve satisfações a ninguém, e Ele faz. Oh, irmão, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença maravilhosa aqui. Aleluia. Recebe esta palavra, meu irmão, porque esta palavra está vindo de Deus para você nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu quiser te prosperar, eu não devo satisfações a sistema. Se eu tiver que fazer na sua vida, eu não tenho que perguntar a padrões. Bendito seja o nome do Senhor. Pela lógica natural, Senhor, eu ganho X, e com o que eu ganho só dá para eu pagar Y e Z. Senhor, eu estou numa situação A, e com essa situação A, eu só consigo avançar até B e C. Senhor, eu estou numa situação tal. Quem disse para você que Deus é sujeito a isso? Se Ele pegou um prisioneiro, se Ele pegou, me desculpa a expressão, um José ninguém. Nós falamos Zé Ninguém, né? O Zé Ninguém. Se você olhar para José, lá na cadeia, ele era um Zé Ninguém. Cadê o Zé Ninguém? Está lá na prisão. Cadê o Zé Ninguém? Não é ninguém, ele não é nada. Quem é o Zé Ninguém no Egito? Ele não é nada. No outro dia, quem é o Zé Ninguém? Que Zé Ninguém, rapaz? Olha como fala. Cadê o Zé? Que Zé Ninguém? Você é doido? Baixa a voz, fala baixo, você é maluco? Por quê? Que Zé Ninguém? Agora é Sefenat Parneia. Ele é o segundo governador de todo o Egito. Deus o colocou lá, e só Deus pode tirá-lo. Pois diz o Senhor para você nesta noite: aonde eu lhe colocar, somente eu posso lhe tirar. Aleluia. Você tem que aprender a confiar mais.
Eu estou só na introdução. Eu estou só na introdução, porque o negócio aqui está quente. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não tem que se sujeitar a padrões. Ele não tem que se sujeitar a padrões. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ei, José, sim, você está bem, José? Agora eu estou ótimo. É mesmo, José? É. Por quê? Porque agora eu sou o governador de todo o Egito. Se o que José falar agora está falado. O que José mandar agora está mandado. Ninguém questiona. Todo mundo obedece. José agora está com casa de primeira qualidade. Ou você acha que Faraó ia pegar o governador dele e tacar para morar em qualquer cantinho? José agora está morando num palácio. José, e a cadeia? Que cadeia? Estou no palácio. No palácio agora José tem servos e servas para servi-lo. José agora tem carro 0 quilômetro na garagem para levar ele onde ele quiser, que era a carruagem da época. José agora abre o guarda-roupa dele e tem as melhores roupas, as mais chiques e caras do mundo, porque Faraó mandou dar. Ele quer que o governador dele se vista bem. José agora, quando pede para comer, está na hora do almoço, da janta ou do café, ele não sabe por onde começar, porque a mesa é farta. Tem tudo o que precisa e ainda o que não precisa tem lá também. Deus mudou totalmente a história desse rapaz. Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Deus tem poder para mudar tudo, para fazer as coisas diferentes, e o nome dele ser exaltado e glorificado através da tua vida. José está tudo bem, está tudo bem. José está casado, estou casado. José agora vai ter 2 filhos. Os filhos nascem. Naquela época era muito comum, era quase que um costume, colocar nos filhos alguma coisa que você estava atribuindo à vida que você teve ou estava tendo no momento. José então olha para tudo que lhe aconteceu. E ele fala assim: espera aí, a esposa vai dar luz, José? Sim, a esposa vai dar luz. Por favor, já está separado o quarto particular no Albert Einstein aqui do Egito. Já reservamos o quarto particular com acompanhante para a sua esposa, o senhor José, no Albert Einstein aqui do Egito. A sua esposa vai ser tratada como rainha aqui. O senhor pode ficar tranquilo. Estamos trazendo a melhor parteira da terra para fazer o parto do seu filho. Vai correr tudo tranquilamente. José comparece e quando nasce a criança, ele olha para tudo aquilo que está diferente agora, que está melhor, que Deus fez. Ele olha para aquilo tudo e fala assim: rapaz, da onde eu vim? Da onde eu estava, para onde Deus me colocou? Da onde que eu vivi, para onde que eu vivo agora? Para o que eu via antes e para o que eu estou vendo agora? Olha, esse menino vai chamar Manassés. O nome desse menino será Perdão. O nome desse menino é Perdão. Porque Deus me fez esquecer de tudo que eu sofri. Deus me fez perdoar tudo de ruim que eu passei.
É interessante que José, ele coloca Deus na frente. Ele nunca coloca Deus do lado ou atrás. Ele sempre coloca Deus na frente dele. Se você voltar um pouco no tempo, você vai ver que José já começava, tudo que falavam com ele, ele dizia: se Deus for comigo, se Deus me revelar, se Deus assim quiser, se Deus mostrar, se esta for a vontade de Deus, Deus o fará. Ele sempre colocou Deus na frente para tudo. Eu te pergunto, você tem colocado Deus na sua frente diante das situações que você anda vivendo? E não pensa que José colocava Deus na frente e sempre tudo estava ótimo, e sempre tudo estava maravilhoso, e sempre tudo estava a felicidade total. Não! Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos José colocando Deus na frente, é José colocando Deus na frente e sendo perseguido pelos irmãos. É José colocando Deus na frente e sendo vendido pelos irmãos. É José colocando Deus na frente e sofrendo uma tentativa de assassinato pelos próprios irmãos quando jogaram ele dentro do poço. É José colocando Deus na frente e é vendido como escravo. É José colocando Deus na frente e é acusado pela mulher de Potifar de assédio sexual que ele não praticou. É José colocando Deus na frente e indo parar na prisão. Mas agora é o Deus que José sempre colocou na frente, tirando ele da prisão e colocando ele como governador do Egito. Você tem que entender que tudo tem um processo para depois ter uma vitória. Não adianta você tentar burlar processos. Não adianta você tentar passar por cima de etapas. Porque Deus vai fazer você voltar igual um ioiô. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Todas as vezes que você tentar pular processos, Deus fará você voltar lá no início outra vez. Mas quando você aceita o processo, quando você, não importa o estágio do processo, você coloca Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Aí você começa a avançar as etapas do processo. E depois do processo, tem a vitória. Tem a bênção te esperando do outro lado. Bendito seja o nome de Jesus. Quem está comigo na mensagem, diga glória a Deus. Quem está no mesmo Espírito que eu estou aqui, diga aleluia. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Aqui não tem lugar para outro Espírito não. Aqui só tem lugar para o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, eu gostaria que você olhasse o versículo 51. De Gênesis 41. Diz assim: chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Em outra tradução, Deus me fez esquecer as coisas ruins que eu passei. José está dizendo assim: Deus, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. José em nenhum momento está dizendo assim: eu me esqueci. Nenhum momento José está dizendo isso. Eu me esqueci. Não, ele está dizendo: Deus me fez esquecer as coisas ruins que eu passei. Você já observou
E você já percebeu que nós temos um costume errado? Todos nós. Vocês estão aqui, você que está me assistindo. Nós temos um costume errado. Que costume é esse, pastor? Você já percebeu que nós temos o costume de esquecer as coisas boas? Veja que nós estamos falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Manassés é o nome que ele coloca no versículo 51 do livro de Gênesis, capítulo 41 e verso 51, é o nome que José coloca no seu primeiro filho, que nós já lemos aqui, que significa Deus me fez esquecer de tudo que eu passei de ruim. Ou melhor, em outra tradução, Deus me fez perdoar as coisas ruins que eu passei. E nós vemos que José está colocando Deus nessa questão. José não está falando, eu me esqueci, eu perdoei. Não, ele está dizendo, Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar. Então José está atribuindo a Deus, dando a Deus a glória devida, dando a Deus o direito adquirido que pertence somente ao Senhor. Agora você veja, e eu falei que nós temos um costume muito errado, nós temos um hábito muito errado, de que aquilo que é ruim, a gente não esquece, mas aquilo que é bom, a gente esquece logo. Coisas que passamos boas, a nossa lembrança vai perdendo. E para lembrar daquela coisa boa, a gente tem que buscar e forçar a mente. Mas para lembrar o que é ruim, o que doeu, o que machucou, o que não foi fácil, o que trouxe tristeza, dor, angústia, tirou sono, a gente lembra num piscar de olhos, a gente lembra num estralar de dedos. E isso é errado. Isso não é um bom costume, isso é um péssimo hábito. E José está dizendo aqui na palavra, ele está falando, olha, eu tenho o hábito de me lembrar das coisas ruins, eu tenho o costume de me lembrar mais do mal do que do bem que me fizeram, mas Deus, eu fui ao encontro de Deus, eu busquei em Deus, e Deus me fez esquecer a ruim. Deus tirou de mim a ruim. Deus trabalhou dentro de mim. E nós temos que olhar para José, e nós temos que dizer, Senhor, produza na minha vida Manassés. Não no sentido do que foi Manassés na história bíblica, não. Mas no sentido do significado da palavra. Deus me faça esquecer as coisas ruins. Aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia, irmão, não deixe essa unção cair. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que ele coloca este nome no primeiro filho, para mostrar que tudo que ele passou, Deus o ajudou a superar. Deus trabalhou para que aquilo não se transformasse num chapéu sombreiro e assombrasse a vida de José nos anos futuros. Você tem duas escolhas. Como que você quer que Deus faça coisas na sua vida, se você ainda é presa a passado? Se você ainda fica presa a coisas antigas? Há coisas que já foram e não tem como voltar mais. Não tem máquina do tempo. Não dá mais para voltar e consertar. Não dá mais para voltar e arrumar. Errou. Já passou, ficou lá atrás. Agora está na hora de olhar para frente.
José, quando dá um nome para o filho, ele estava dizendo assim: Deus me fez eu me desprender do meu passado ruim, para que eu pudesse olhar o futuro belo que Ele tem reservado para mim. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz: deixando para trás, deixando as coisas ficando para trás, avanço para o alvo do prêmio da vocação. Não tem ministério que aguente se você ficar preso a passado. Não tem como você deslanchar na tua chamada, seja na área do louvor, seja na área da pregação, seja na área do ensino, seja em qualquer área que Deus tenha te chamado. Não tem como você avançar se você ficar preso a passado. Você tem que se desgrudar. Você tem que esquecer: pastor, mas eu não consigo. Chame a Deus, que Deus produzirá Manassés. Deus te ajudará a produzir o perdão. Enquanto eu estou pregando esta palavra, e esta palavra é a profecia de Deus falando com a igreja, enquanto eu estou pregando esta mensagem, o Espírito Santo está trabalhando em corações nesta noite, e está colocando perdão, e está colocando o esquecimento das coisas ruins. Das coisas ruins. Ah, mas me maltrataram tanto. Ah, mas me perseguiram tanto, pastor. Ah, mas fizeram tudo para me destruir, pastor. Armaram daqui, armaram de lá, falaram nas minhas costas, caluniaram, mentiram, acusaram. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei, e na mão de pessoas que isso aconteceu, pessoas que me humilharam, pessoas que fizeram e desfizeram de mim, pastor. O senhor não faz ideia, pastor. Eu não faço ideia, eu não estava lá, e sinto muito de não poder ter estado. De repente eu poderia ter dado uma palavra para te ajudar, mas eu não estava lá, eu não vivi o que você viveu, eu não sofri o que você sofreu. Mas tem uma coisa: Deus estava lá, Deus viu tudo, Deus acompanhou tudo, porque nada fica escondido dos olhos dele. E quando ele viu tudo, acompanhou tudo, ele também disse: um dia eu vou dar uma palavra para ela e para ele, e eu vou dizer: não se preocupe, não se prenda a isso, porque assim como José se desprendeu, eu te ajudo a se desprender também. Ele é Deus, Ele é Senhor e soberano, aleluia. Então José está dizendo: Deus me fez esquecer as coisas ruins. Todas as vezes que vier um pensamento, uma seta na sua mente, querendo fazer você se lembrar das coisas ruins, o seu refúgio é Deus. O seu refúgio não é o Instagram. O seu refúgio não é o Facebook. O seu refúgio não é videogame. O seu refúgio não é ficar assistindo coisa inútil no YouTube. Todas as vezes que vierem essas lembranças, todas as vezes que vierem estas coisas que te machucaram, o teu refúgio sou eu, diz o Senhor. O teu refúgio é Deus, porque só Deus pode apagar, só Deus pode te fazer esquecer. E lembre-se, daqui a pouco eu vou explicar o que quer dizer esse esquecer aqui. Esse esquecer aqui não é amnésia não, viu? Esse esquecer aqui que Deus fez em José não é amnésia. De José acordar e falar assim: José, lembra da perseguição dos seus irmãos na casa do seu pai Jacó? José,
lembra que os teus irmãos jogaram você no poço para te matar? Na cisterna? José, lembra que os teus irmãos venderam você como escravo? José, lembra que você foi escravo na casa de um homem chamado Potifar e a mulher dele te acusou de assédio sexual e você foi preso e ficou prisioneiro no cárcere? O esquecer de Deus aqui não é amnésia. E a prova de que não é amnésia é que José tá contando justamente isso. José está dizendo assim: você vai se chamar Manassés, meu filho, porque Deus me fez perdoar as coisas ruins que eu passei. Eu não me esqueci, meu filho Manassés, das coisas ruins que me aconteceram, mas Deus não deixa mais que estas coisas me machuquem. Eu lembro, mas não machuca mais. Eu lembro, mas não dói mais. Eu lembro, mas não paralisa a minha vida mais. Eu lembro, mas continuo avançando, continuo andando, continuo sonhando, continuo indo em frente. Agora veja que a Bíblia vai dizer, o que eu vou te falar é frase para você escrever e para você guardar essa frase, porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, às 2h40 da tarde. Às 2h40 da tarde de hoje eu não tinha o que pregar aqui, e falei: Espírito Santo, o que é que o povo está precisando ouvir? E ele me deu essa frase, e quando ele me deu essa frase, saiu essa mensagem. A semente que foi plantada em José foi uma semente ruim. A semente que plantaram na vida de José foi uma semente ruim. Ou você vai dizer para mim que perseguição é boa semente, que tentar matar é boa semente, que vender é boa semente, que acusar injustamente é boa semente. Se você olhar o que plantaram na vida de José, você vai ver que plantaram na vida dele uma semente ruim. Mas a semente que José plantou era boa. Plantaram na vida de José uma semente ruim, mas a semente que José plantava era boa. O que é que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde? Ele disse assim: Carlos, aprenda. O que define a sua vitória não é aquilo que as pessoas plantam na sua vida. O que define a sua vitória não é aquilo que as pessoas plantam na sua vida, mas é o que você planta na vida dos outros. Pastor, por quê? Porque nasce o segundo filho. E o segundo filho chama-se Efraim. Efraim. O segundo filho chama-se Efraim. José diz assim: ei, está nascendo o segundo? Tá. Então o nome do segundo é: Deus me fez prosperar na terra que eu sofri. Plantaram sementes ruins na minha vida, mas eu sempre plantei semente boa na vida dos outros.
E Deus me fez prosperar, não pela semente que plantam em mim, mas pela semente que eu plantei. Aleluia! Isso é a maior regra de semeadura do universo. Está escrito em Gálatas: tudo que você plantar, você colherá. Quem plantava maldade, ruindade na vida de José, não trouxe nenhuma colheita dessa para José. Colheram para si próprios. Colheram sobre eles mesmos, porque o que você planta é você que colhe. Não adianta você plantar para outro colher, porque outro não colhe. Se você planta maldade na vida dos outros, não é outra pessoa que vai colher, é você mesmo. Mas se você planta bondade, tenha certeza, ainda que estejam plantando maldade sobre você, pelo fato de você plantar o certo e o correto, é você que vai colher o que é bom. Eu vou repetir, é você que vai colher o que é bom. Nós vamos olhar e vamos ver que é interessante, que fica claro que José, ele não teve a amnésia, o esquecimento daquilo que ele passou de ruim, porque ambos os dois filhos, ele fala das coisas que lhe aconteceram. Tanto em Manassés ele fala: Deus me fez perdoar o ruim que eu passei, como em Efraim ele fala: Deus me prosperou na terra que eu sofri, na terra que eu passei coisa ruim. Então José não se desvencilha em apagar o processo que ele passou. Você, para ter vitória, você não precisa apagar o processo que você passou. O teu passado, por mais que ele tenha tido experiências ruins, ele não aconteceu para que agora no seu presente você simplesmente eliminasse todo o teu passado como condicionante de que só assim você será feliz. Não. O teu passado estará ali para te lembrar da dependência de Deus na tua vida. O teu passado de vez em quando vai vir, como eu já falei, Deus vai permitir que ele esteja lá, que ele não seja totalmente apagado, não haja uma amnésia, não para poder te entristecer, ou te prender, ou te barrar, ou te colocar qualquer tipo de empecilho, mas apenas para que você lembre de que você depende de Deus o tempo todo da sua vida. Que foi através da dependência de Deus nos momentos ruins, que você agora vai gozar de momentos bons. Que foi a dependência de Deus que te trouxe a patamar que você está hoje, e é a dependência de Deus que vai te levar a patamares maiores do que hoje. Pastor, qual foi a semente de José? O que José plantou? Eu já sei, pastor, o que plantaram na vida dele. Agora, o que foi que ele plantou? Plantaram na vida dele, como eu já falei, perseguição, tentativa de assassinato, venda, acusação, humilhação, prisão. Resumidamente. O que José estava plantando nesse tempo todo? Primeiro, José estava sendo perseguido pelos seus irmãos, mas estava perdoando a perseguição. José estava sendo vendido, ou antes da venda, foi lançado numa cisterna, uma tentativa de assassinato. E quando tiraram ele da cisterna, os próprios irmãos que jogaram ele lá dentro, tiraram ele lá de dentro, ele perdoou os irmãos. José é vendido e ele planta perdão
pela venda. José vai parar na casa de Potifar como um servo escravo e ele planta obediência e servidão. José é acusado injustamente pela mulher do seu patrão e ele perdoa e vai para a prisão e para a cadeia. José está na cadeia sofrendo, sendo torturado, sendo humilhado, sendo avexado, e lá dentro ele está perdoando a todos. José plantou a semente do perdão. Pastor, onde está a prova? Como é que só prova que José plantou perdão? Porque quando ele colheu, ele colocou o nome da semente no primeiro filho. Ele falou: esse aqui vai chamar Manassés. O nome desse aqui é o nome da semente que eu usei. O nome desse aqui é perdão. É o nome da semente que eu usei durante o processo. Aí José planta a semente de Manassés e colhe a semente de Efraim. Pega isso. José planta a semente de Manassés e colhe a semente de Efraim. Porque quando ele vai colher, diz a Bíblia, que a maior colheita dele foi como governador do Egito. Mas antes disso, José já teve algumas colheitas. Quais, pastor? José prosperou na casa do seu pai Jacó, já estava colhendo. Plantou perdão e colheu Efraim já na casa do pai Jacó. José agora está na casa de Potifar, e diz a Bíblia que ele prospera na casa de Potifar, e que Potifar coloca ele como líder de toda a sua casa, porque viu que tudo que José colocava a mão multiplicava e prosperava, multiplicava e prosperava, multiplicava e prosperava. Ele estava prosperando na casa de Potifar. José está plantando perdão e está colhendo prosperidade na casa de Potifar. José agora está na prisão, e na prisão o dono da prisão, o chefe da prisão, coloca José como líder dos presos, como administrador da cadeia, e José passa a ficar encarregado da organização prisional. Por quê? Porque ele prospera na prisão, porque ele está plantando perdão, ele está plantando Manassés, ele está semeando Manassés, então ele prospera na prisão. E agora José está no palácio como governador do Egito. Por quê? Porque ele vem plantando, prosperou na casa do pai, prosperou na casa de Potifar, prosperou na prisão e prosperou no palácio de Faraó. Onde que está a prova que ele prosperou no palácio de Faraó? A prova, Gênesis 41, versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. O que é isso aqui? É Deus falando assim: José, receba Efraim. Você plantou Manassés, colha Efraim. E aí ele diz: Deus me prosperou, Deus me prosperou, Deus me prosperou. Para fechar, José está ensinando. O que José está fazendo? José está ensinando que só prospera quem semeia, que só colhe quem planta. E José está ensinando que quem semeia perdão no processo, vai colher Efraim após o processo. José está ensinando que, olha como as coisas são, das profundezas do nada, do sofrimento, da aflição e da angústia,
mesmo na maior crise de toda a vida dele, seu coração continuava sendo um coração abençoador, um coração perdoador, mesmo nos maiores momentos da crise da vida dele. E agora, na posição que ele está, de segundo homem mais importante do mundo, ele não culpa a Deus pelo processo. Ele não coloca a culpa em Deus pelo processo que teve que passar. Você está entendendo isso? Ele agora próspero, ele agora como o homem mais importante da terra, o segundo mais importante, só perdia para Faraó, morando em palácio, rico, milionário, tinha o que queria, a hora que quisesse, mandava e desmandava. Ele agora nesta posição de honra, de destaque, de grande exaltação, ele não coloca a culpa em Deus pelo processo que ele passou antes. Ele não culpa Deus por nada. Ao contrário, ele inclusive agradece a Deus e reconhece. Ele agradece e ele reconhece que o processo foi necessário para ele estar e chegar onde ninguém conseguiria chegar. Ei, Deus está falando com você. Quando eu te colocar no ponto alto, quando eu te honrar, quando eu te exaltar, você reconheça que se não fosse eu estar com você, e se não fosse o processo, você não chegaria lá. José coloca os nomes nos dois filhos em sinal de reconhecimento do processo e da vitória após o processo. José está dizendo, através do nome de seus filhos, Manassés, Efraim: Deus me fez perdoar, Deus me fez prosperar. 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 Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer. Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer. Deus me fez me desgrudar de coisas que me prendiam, para que eu pudesse avançar em coisas que Ele tinha para mim. José está colocando o nome nos dois filhos, para dizer apenas uma coisa: tanto o processo, como após o processo, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Fui perseguido, é Deus. Fui vendido, é Deus. Fui maltratado, é Deus. Fui humilhado, não largo de Deus. Fui pisado, não abandono Deus. Passei por coisas terríveis, não deixo o meu Deus. Passei por coisas dificílimas, não largo de Deus. É Deus, e eu não abro mão de Deus. E agora eu estou no cárcere e continuo com Deus. Estou na cadeia, continuo com Deus. Estou no Egito, continuo com Deus. Estou na prisão, continuo com Deus. Estou passando fome, continuo com Deus. Estou com enfermidade, continuo com Deus. Estou passando luta no casamento, continuo com Deus. Estou passando prova no
trabalho, continuo com Deus. Estou passando dificuldade para todo quanto é lado, continuo com Deus. O céu está de bronze, mas eu não paro de orar. O céu está de bronze, mas eu não paro de clamar. Ainda que pareça que eu esteja sozinha, ainda que pareça que todos viraram as costas para mim, mas eu não largo Deus, eu não abandono Deus, eu não abro mão de Deus. Opa, então virou. Agora eu revelei o sonho. Prosperei na casa do meu pai, é Deus. Prosperei na casa do meu patrão, é Deus. Prosperei no palácio de Faraó, é Deus. Sou o governador de todo o Egito, é Deus. Eu não abro mão de Deus, não importa as coisas ruins que passei, e não importa as coisas boas que estou vivendo. Deus é tudo e sempre continuará sendo tudo. Você recebe isso? Aplauda Jesus. Mas se você recebeu mesmo, aplauda mais forte, porque a tua mão não está usando máscara. Você pode até estar com problema de dar um glória a Deus porque está com a máscara na boca, mas a tua mão está livre para aplaudir e glorificar a Jesus. Tudo na nossa vida é Deus. A Ele a honra e a glória para sempre. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos esta mensagem. Que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa entrar em cada coração nesta noite. E possa tocar com poder, com autoridade, produzindo perdão, produzindo esquecimento das coisas ruins, e possa trazer na vida do teu servo e da tua serva, Efraim, Deus me fez prosperar. Senhor, quando tu queres mudar a história de alguém, quando tu queres mudar uma situação, o Senhor não está preso a sistemas, o Senhor não está preso a padrões humanos. O Senhor é Deus soberano, maravilhoso e extraordinário. Por isso eu lhe peço em nome de Jesus, abençoa teu servo e tua serva nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.